Quem tiver paciência tende a ser muito bem recompensado. Assim como eu tenho a paciência de ficar esperando você aí apertar esse botão do like. Pelo amor de Deus, 80 mil visualizações, 100 mil visualizações, vou lá ver 10%, 5% das pessoas dão like. Não pode, isso não pode acontecer. Então deixa o seu like aí embaixo, por favor, e se inscreve no canal. Porque se eu estiver certo, se o plano do Trump funcionar, ficaremos muito ricos em questão de alguns meses. Bom, qual é o maior problema do governo americano atualmente? Ele se chama dívida. A dívida dos Estados Unidos é considerada impagável. São 36 trilhões de dólares e o custo para pagar essa dívida anualmente é um dos maiores custos dos Estados Unidos. Não adianta fazer programa DOGE lá para você ter mais eficiência, reduzir custinho aqui ou ali, se esse monstro, esse elefante que está na sala, que é a dívida impagável dos Estados Unidos, não for resolvido. Então o ponto central da estratégia do Trump, do plano do Trump, é justamente conseguir matar essa dívida americana. Que o custo anual com essa dívida é de 1,78 trilhão por ano, apenas para pagar os encargos financeiros do endividamento. Como o dólar é a principal moeda do comércio internacional, uma crise fiscal americana poderia gerar turbulência nos mercados mundiais e provocar recessão em diversos países. Diante desse cenário, economistas afirmam que o governo terá que tomar decisões difíceis, muito difíceis, para conter o crescimento da dívida, com foco especial no corte de despesas. Como eu falei para vocês, a principal despesa é justamente o pagamento dessa dívida. E ela está ligada, está atrelada ao quê? Aos juros. Se os juros nos Estados Unidos estão altos, essa dívida se torna mais cara. Se os juros dos Estados Unidos estiverem baixo, significa que essa dívida ela fica muito mais barata. Logo, Donald Trump precisa arrumar uma forma de baixar a taxa de juros. Mas existe algo que impede com que o Banco Central faça isso. Esse algo se chama inflação. A escalada de inflação que tivemos nos anos de pandemia fizeram com que o Fed, o Banco Central Americano, fosse obrigado a subir a taxa de juros. Portanto, se o Donald Trump quer baixar a taxa de juros, ele precisa controlar a inflação. E assim como você quando joga GTA, Donald Trump está concluindo essa missão. Olha a notícia aí. CPI, inflação dos Estados Unidos recua para 2,8% ao ano em fevereiro, em meio a tarifas de Trump. Temos na tela o gráfico da inflação real, Trueflation Index, estão vendo aqui, né? Vocês percebem que desde que Donald Trump assumiu, né, na virada aqui em janeiro do ano, olha só o que acontece com a inflação nos Estados Unidos. Ela desabou, ela saiu aqui de cima de 3% para agora 1,3%. Donald Trump está resolvendo o problema da inflação para forçar o Banco Central a baixar a taxa de juros. Mas o Banco Central americano não se convenceu. Eles acreditam que baixar a taxa de juros pode acabar aquecendo uma economia já aquecida. Estávamos com a Bolsa dos Estados Unidos batendo alta histórica atrás de alta histórica. Pessoas gastando muito dinheiro, comprando muitos ativos. Logo, talvez não seja adequado baixarmos a taxa de juros agora. E aí entramos na segunda missão de Donald Trump. Gerar dano no corpo do próprio país para deixar evidente a necessidade de crescimento. Já que o Banco Central precisa de um motivo para aquecer a economia, Donald Trump resolveu dar. Falou sobre tarifas, sobre várias coisas que geram pânico no mercado, fazendo aquela bolsa que estava em alta histórica desabar. Tarifas de Trump levam empresas a perderem 4,3 trilhões de dólares em valor de mercado. E agora, senhor Fed? Inflação em baixa e economia precisando ali de um aquecimento, precisando de dinheiro para voltar a subir. Temos motivos suficientes para vocês baixarem a taxa de juros? Notícia de anteontem. Fed fará cortes rápidos de juros se desaceleração ocorrer, dizem operadores. Checkmate Donald Trump.
Mas se baixar a taxa de juros reduz a despesa americana ali anualmente, ela não resolve o pagamento do principal, o pagamento da dívida em si, os 36 trilhões. E é aí que entra a parte final do plano do Donald Trump. Colocar uma pimentinha nos títulos americanos, algo que torne esse título mais rentável, podendo fazer com que a parte que o governo americano realmente tem que pagar seja reduzida. Como ele vai fazer isso? Com algo chamado BitBonds. Vou usar aqui o texto do Bernardo Braga, sigam ele no Twitter. Eu estou no Bitcoin há quase 8 anos, já vi muita coisa, mas eu nunca tinha visto, nem de perto, algo tão bullish, algo tão otimista quanto esse vídeo. Os Estados Unidos têm o plano perfeito para dominar o próximo século. Quitar sua dívida, que até pouco tempo atrás parecia impagável, e adivinha, Bitcoin é a peça central de tudo isso. Você não está otimista o suficiente. Ele está se referindo a essa publicação aqui. A apresentação de Andrew Holmes, que estão vendo aqui embaixo, né, no dia 11 de março, também conhecido como ontem lá em Washington, D.C. Bitcoin for America Policy Summit. Eu sugiro que vocês pesquisem sobre o tema, assistam o vídeo na íntegra, mas a ideia central é que o Bitcoin se torne parte dos títulos do governo americano, já que agora o Bitcoin faz parte das reservas americanas. E o Bitcoin sendo uma parte dos títulos, isso aumenta a rentabilidade média desse título, o que permite, por outro lado, que o governo americano precise arcar com menos dólares para pagar a sua dívida. Sim, o Bitcoin vai pagar parte da dívida americana. Segue um trechinho aí do início dessa apresentação. Today, however, I'm going to share a thought experiment related to the Strategic Bitcoin Reserve and the United States Treasury. In particular, we're going to talk about BitBonds, and our goal today is to think about how could we lower 10-year interest rates, build savings for American families, and at the same time, defease the national debt. These are three pretty big objectives, but I think that they're remarkably achievable when you begin to perceive the compound annual growth rates of Bitcoin. And in many ways, Michael's talk earlier today set the stage for this in a beautiful way. Eu volto a destacar para vocês a data da apresentação. Leiam aqui, 11 de março. 11 de março. No mesmo dia, tivemos uma postagem do famoso Michael Saylor, líder da empresa que mais possui Bitcoin no mundo e que está envolvido no governo Donald Trump. No mesmo dia, ele postou o seguinte: Big things are coming. Grandes coisas estão para acontecer. E o big com um B de BTC, com B de Bitcoin. Então tá aqui a tradução para vocês, ó. Big things, né? Grandes coisas estão chegando. Eu espero ter mastigado para vocês, ter traduzido para vocês essa mensagem. Big things are coming, com B de Bitcoin. Vocês entendem como o Bitcoin está envolvido na solução de um problema enorme dos Estados Unidos? A terceira missão de Donald Trump está quase concluída. Mas ainda existe um grande problema. Como desaguar esses títulos? Você precisa de compradores para esses títulos da dívida americana e também compradores para os bitcoins que compõem esse título. O Bitcoin vai fazer parte do título e depende do Bitcoin ser comprado e valorizado para que esses títulos tenham a tal rentabilidade. A única forma rápida de termos uma demanda súbita por Bitcoin e por títulos do governo americano com Bitcoin seria como se outras moedas fortes ao redor do mundo perdessem valor. No caso, perdessem reputação, se tornassem mais arriscadas. Bom, se eu estou num país e a minha moeda começa a ficar ruim, bom, prefiro colocar meu dinheiro em Bitcoin. Prefiro colocar meu dinheiro em títulos americanos. Assim eu me protejo, correto? E aí chegamos na última etapa do plano de Donald Trump. Vejam a matéria. Pressionada por Trump, Europa prepara plano de investimento em defesa, no valor de 732 bilhões de dólares. Como assim, pessoal?
A União Europeia e o Reino Unido estão mobilizando um plano para reforçar a defesa do continente, diante da incerteza sobre o compromisso dos Estados Unidos com a segurança local. O presidente Donald Trump tem sinalizado uma possível redução da presença militar americana na região. Poxa, que malvado, né? Donald Trump já não quer mais proteger a Europa. E aí o que vai acontecer? Similar à crise do euro ou à pandemia, agora há um pacote financeiro para a segurança na Europa. Isso virá em breve. Então, quer dizer, nada mais caro do que uma preparação para a guerra. Guerras geram inflação. Lembrem que os Estados Unidos estão com a inflação caindo. Aqui, no caso, Donald Trump está forçando a inflação a subir na Europa. Inflação é o quê? É a desvalorização da moeda, é a degradação daquela moeda. Isso por si só já gera um incentivo para que pessoas busquem por outra moeda, o que está alinhado ao plano do Donald Trump de desaguar títulos, desaguar Bitcoin. Ah, mas ele não contava com a burrice dos políticos europeus. Ah, o político pode sempre surpreender para pior. Aí na tela vocês têm a conta oficial da senhora Ursula. Quem é a Ursula, Guilherme? A Ursula é a presidente da Comissão Europeia. Olha lá, né? 1,5 milhões de seguidores, uma pessoa super importante que decide tudo na zona do euro. E olha só o que ela falou aqui na postagem dela. Este mês, a Comissão Europeia apresentará a União de Poupança e Investimentos. Transformaremos a poupança privada em um investimento muito necessário. Poupança privada? Dinheiro privado? Ela vai pegar poupança privada? Como disse aqui o analista Cauê Oliveira, Plano Collor versão europeia. Comissão Europeia poderá utilizar, ou melhor, roubar 10 trilhões de euros em poupança privada dos cidadãos para financiar aumento do gasto em defesa. Você já adquiriu seu seguro Estado? Ou seja, Bitcoin? Todos os cursos da história da Criptomaníacos por um único valor. Está de graça para você ser guiado ao longo deste ciclo de alta para saber o que fazer. Não perde a oportunidade. Então, além da inflação que o Donald Trump estava tentando impor à zona do euro, né? Esse era o objetivo, ele ganhou de bônus o risco de confisco à poupança dos europeus. 2 motivos para que os europeus fujam do euro e busquem a segurança, por exemplo, do USDT, de um dólar digital que compra títulos americanos. Sim, stablecoins, parte da stablecoin é justamente títulos do governo americano. Ou, se as pessoas preferirem, o próprio Bitcoin diretamente. Pronto. Problema resolvido. No pain, no gain. Estamos agora na parte da dor. Assim como em 2020, vocês podem ver aqui no gráfico, tivemos a grande dor da pandemia, que ela por si só não era uma dor, mas o lockdown forçado por governantes sim, o que acontece na sequência é uma grande explosão. Então tivemos a pain, tivemos a dor e tivemos depois o gain, o ganho. Agora estamos vendo o mesmo processo acontecer. Estamos vendo uma forte dor acontecendo, mas visando um ganho extraordinário lá para frente. Quanto tempo vamos precisar de dor para que tudo isso se encaixe como Donald Trump está planejando? Não sei. Provavelmente alguns meses. O que não deixaria de ser interessante, porque nos permitiria comprar Bitcoin, acumular Bitcoin num preço muito mais interessante, num preço de oportunidade. O que é uma oportunidade, pessoal? É alguém te permitir ter acesso a algo que era inviável, inalcançável para você ao baixar isso. Estava lá em cima, você não alcançava. A oportunidade surge, ela vem. E cabe a você aproveitar. Porque geralmente oportunidades não duram muito tempo. Como não duraram, por exemplo, lá na pandemia. Você está tendo uma nova oportunidade. A maior parte das pessoas está correndo com medo. Mas você, agora que tem acesso às informações, que entende um plano maior, pode fazer proveito disso para enriquecer, para mudar de patamar. Comprar aquilo que era inalcançável nesse patamar aqui, e quando esse ativo voltar para o local dele, você sobe junto. E se eu já estou feliz de ter dado all-in no Bitcoin no vídeo passado em 78 mil dólares e agora já está em 83 mil dólares, imagina como ficaremos quando o Bitcoin voltar para onde é o seu preço devido.
Eu vou ficar insuportável. Todos os cursos da história da Criptomaníacos por um único valor. Está de graça para você ser guiado ao longo deste ciclo de alta para saber o que fazer. Não perde a oportunidade